Olá, a paz de Deus. Eu sou o Servo. Sejam todos muito bem-vindos aos Servos Fervorosos. Um canal criado para tratar das mais puras verdades bíblicas e levar o conhecimento da verdade, para todos os que a queiram receber de forma gratuita como realmente de fato, precisa ser. Nesse vídeo falaremos sobre o grande engano da doutrina da eleição e predestinação. Veremos como a própria palavra refuta esse triste equívoco calvinista. Nós, os Servos Fervorosos, os convidamos a conhecer a verdade das Escrituras sobre esse polêmico tema. Vejamos então, o que a mesma nos ensina. Antes que Calvino existisse, Deus já sabia que o mesmo doutrinaria a mente de muitos adeptos dos seus pontos doutrinários e que os mesmos carregariam seus dogmas defendendo-os a todo custo. Foi por isso que em uma de suas parábolas, ele na pessoa de Cristo desconstrói quaisquer dogmas da doutrina da predestinação, antes mesmo de ser compreendida pela mente de seu idealizador. O mestre Calvino para seus adeptos atingiu o status de senhor e mestre teológico, sendo inquestionável e indefectível, se assentando na cadeira de detentor da verdade absoluta e irrevogável das interpretações bíblicas. Pelo menos na mente daqueles que o servem, pois se apresentam à sua doutrina como escravos da mesma. Romanos 6:16 Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis. Uma inverdade repetida várias vezes, pode acabar se tornando verdade para quem não conhece a original. Será que os adeptos de Calvino, assim como o mesmo, de fato já provaram de uma intimidade com o autor das Sagradas Escrituras? Será que a doutrina da predestinação se encaixa nas parábolas que Jesus falava sobre o reino dos céus? Será que contextualizar uma passagem inteira era difícil ao mestre Calvino? Será que aqueles que seguem seus dogmas não o colocam acima de Cristo e o idolatram a ponto de pregarem inverdades refutadas pela própria palavra? Ensinar o que a palavra não ensina é algo terrível e perigoso. Apocalipse 22:19 E, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Olha alguém perdendo a predestinação já nessa passagem, pois só se pode retirar o nome de quem já estava escrito ou tirar-se-ia por acaso algum nome que ainda não se escreveu. Tem isso sentido para alguém? Ensinar que Deus odeia alguns, e por isso os destinou à perdição eterna enquanto separa outros para a salvação, é algo monstruoso, não acham? Ainda mais quando colocam Deus na condição de injusto, de um ser capaz de nutrir sentimento oposto ao que a própria palavra fala claramente que Deus é. 1 João 4:8 Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Como crer que Deus, antes de fazer tudo, se reuniria com o Filho e o Espírito Santo e combinariam fazer duas classes de seres, uma salva e outra perdida, a salva para usar de misericórdia e a perdida para mostrar como é um Deus quando se ira? E se assim foi, então como encaixar essa doutrina em 1 João 2:2 E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo? Se houve mesmo essa tal predestinação calvinista e se compararmos essa reunião entre a Trindade, de fazer indivíduos predestinados à salvação e outros à perdição, então Cristo fez uma grande ensinação, se olharmos pelo ponto de vista de 1 João 2:2. Pois aqui o cheio do Espírito Santo o apóstolo João, deixa bem claro por revelação divina e não por interpretações próprias humanas, ou achismos intelectuais sujeitos a falhas, que Cristo é a propiciação a todos e todos é um pronome indefinido e portanto não define indivíduos ou classes, mas engloba o geral e se o pronome indefinido do texto, representa o mundo, porque o Espírito Santo não revelou ao apóstolo João, que a propiciação se referia apenas a um seleto grupo, o qual já seriam predestinado a isso antes da existência dos mesmos. O que dizer então? Romanos 11:32 Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Novamente o pronome todos abraça a criação em um todo descartando o grupinho de predestinado ao que seja. Perceba que Paulo nunca ensinou tal coisa pois o mesmo tinha a mente de Cristo. 1 Coríntios 2:16 Porque, quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo.
Já Calvino, será que tinha a mente de Cristo para interpretar o que o autor da palavra tencionou dizer de fato na mesma? Quem, fora os servos e seguidores da doutrina da predestinação, se habilitaria a colocar a mão no fogo, para garantir que a mesma é um ensino inspirado pelo Espírito Santo? Paulo, sim, inspirado pelo Espírito Santo, escreve a seu cooperador na obra e fala, Tito 2:11, porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Novamente faz-se referência ao pronome todos, generalizando, englobando e abrangendo os seres humanos em geral, sem definição de exclusividade, como ensina Calvino e o repassam adiante seus servos. Confiam-se mais no seu mentor, seu senhor e seu mestre Calvino, do que no Espírito Santo, inspirador e autor das Escrituras. É bom estudar, é bom conhecer, mas verdade absoluta é somente o que for ensinado pelo Espírito de Deus, pois ele é o verdadeiro e infalível mestre. Cristo nos prometeu que o Espírito Santo nos ensinaria pessoalmente sobre toda a verdade. João 14:26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Temos uma fonte segura, temos o próprio autor das Escrituras disponível a nos ensinar, mas preferem-se a homens para se tentar conhecer a Deus, do que a fonte legítima, perfeita, pura, cristalina e infalível que é o Espírito Santo. Qual a real garantia dessa doutrina calvinista ser verdadeira? Qual a garantia de ela ser inspirada pelo Espírito Santo de Deus? Paulo, mais uma vez inspirado pela fonte legítima, o Espírito Santo, diz, 1 Timóteo 2:4, que quer que todos os homens se salvem, e venham ao conhecimento da verdade. Como um Deus que já destinou fulano e ciclano à perdição, vai inspirar Paulo a escrever novamente o pronome todos para falar da salvação humana, uma vez que pela doutrina calvinista a mesma é restrita a um grupinho predestinado. Deus não é de confusão e o Espírito Santo inspirou outro servo para falar da seguinte maneira, 2 Pedro 3:9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Agora, fica difícil mesmo crer na doutrina da predestinação, pois Paulo, Pedro e João, em lugares e em datas distintas, usam o mesmo pronome indefinido todos para ensinarem sobre a salvação a todos os seres humanos, descartando totalmente os entendimentos e os dogmas calvinistas de serem inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Apocalipse 22:17. E o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve, diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse deixa bem claro quando diz é quem quiser, e querer ou não é ter direito de escolha, e isso é livre-arbítrio, e o pronome quem não limita esse convite de salvação a nenhum grupo. Deus ama a todos, João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não faria um teatrinho com seu unigênito para convencer e salvar um grupo de já salvos. Deus não quer perder ninguém, mas infelizmente, a quem escolha o seu caminho, e Deus apenas o respeita, e isso não diminui Deus, muito menos o enfraquece, mas pelo contrário o engrandece, pois mostra sua justiça ao configurar o homem com o livre-arbítrio. Deus nunca programaria o homem ao sofrimento eterno. Deus não é esse monstro, pois fazer um homem já condenado sem oportunidade de se salvar e assim destinando-o ao tormento eterno é no mínimo macabro. Deus quer salvar a todos, e o fato de muitos não entenderem e aceitarem essa salvação não o faz perder para o homem, ou para o diabo, pois não é o salvo, ou o não salvo, que vai definir Deus, mas o seu amor, misericórdia e justiça o definem, e isso independe de homens ou do diabo, ele é o que é e ponto. Deus ama o homem e faz de tudo para salvar o mesmo. Ponto de não poupar seu próprio filho, e não tem prazer em perder um único homem que seja. Ezequiel 18:32, porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus, convertei-vos, pois, e vivei. Que Deus é esse predestina uns para a perdição antes da fundação do mundo, e na sua palavra diz, para se converterem e viverem. Como alguém predestinado a morrer consegue vencer uma predestinação para se converter e viver? Que entendimento é esse? O salvo não é outro senão o que adentrará os portões celestiais, e o próprio Senhor Jesus ensinou em uma parábola, o que se assemelha ao seu reino e à salvação. Mateus 22:1. Então Jesus, tomando a palavra,
tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: 2 O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. 13 Enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. 4 Depois, enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. 5 Eles, porém, não fazendo caso, foram, um para o seu campo, outro para o seu tráfico. 6 E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. 7 O rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, e incendiou a sua cidade. 8 Então diz aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. 9 Ide, pois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. 10 E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. 11 E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. 12 E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. 13 Disse, então, o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o, e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. 14 Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nessa parábola os convidados eram os escolhidos para a festa, salvação, e a recusaram. Então, se há uma predestinação, como podiam recusar? Uma vez que já estão predestinados a estarem e se fazerem presentes na festa, independente de qualquer coisa, pois quem pode fugir a uma predestinação? Os supostos predestinados à salvação, ou melhor, os convidados que se recusaram a comparecer e foram exterminados, perderam a festa que jamais poderiam perder, sendo um povo já predestinados, pois os lugares deles já estavam separados antes da fundação da terra. Sendo assim, convidaram-se outros. Quem são esses outros? Veja o que diz o versículo 9 e 10. 9 Ide, pois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. 10 E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Essa parábola representa claramente que no reino dos céus é dessa mesma forma que se conheceremos os salvos. Portanto, quem entra lá não é um grupo predestinado, mas sim quem aceita o convite para as bodas, e ao aceitá-lo esse convidado torna-se destinado aos céus. O único rejeitado foi aquele que não estava trajado com as vestes adequadas. As vestes adequadas é o próprio Cristo, pois a nudez representa o pecado, e o sacrifício de Cristo como Cordeiro, veste-nos, tapando-nos da nudez pecaminosa, assim como Deus vestiu Adão no jardim, sacrificando o primeiro animal que simbolizava Cristo, para cobri-los de sua nudez. Gênesis 3, 21 E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Essa parábola também mostra que a qualquer momento os convidados podem ser rejeitados e novos podem ser recebidos. Vai de quem honrar o convite e se apresentar trajado conforme as bodas assim o pede. Façam sim teologia, é bom estudar, mas elejam o Espírito Santo como única, legítima, pura e verdadeira fonte para o aprendizado das Sagradas Escrituras. Jeremias 17, 5 Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. O Espírito Santo em Cristo e nos seus servos João, Paulo e Pedro, ensina que Deus ama a todos e proporciona a mesma oportunidade de salvação a todos e em todos os lugares, de todos os povos, nações e línguas, concedendo em seu muito amor oportunidade a fim de que arrependam-se para a salvação de suas almas. Atos dos Apóstolos 17, 30 Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, e em todo o lugar, que se arrependam. Agora é só fazer as suas escolhas, doutrinas humanas falhas ou bíblicas inspiradas pelo infalível e perfeito Espírito Santo de Deus. A intenção não é dar razão a uma ou outra bandeira teológica, é muito mais profundo do que isso. A intenção é mostrar que Deus não faria uma atrocidade desse tamanho com um ser vivo apenas para dividir classes de salvos e perdidos, trazendo à existência um ser destinado a sofrimentos insondáveis. O homem escolhe seus caminhos e suas consequências. Provérbios 14, 12 Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Deus sempre aconselha o homem o caminho que deve andar, escolher. Em todas as Escrituras ele faz isso. Como ele vai incentivar pessoas a procurarem arrependimento, se elas são programadas a não se arrependerem? Não tem coerência.
Deuteronômio 30, 19 Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe pois a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Que o amor e a misericórdia do verdadeiro Deus e a luz da sua santa palavra possam iluminar a todos os corações e mentes em todos os lugares. Deus seja louvado.